Ok, vamos continuar com a explicação das atividades dessa semana, agora de matemática, na página 125. O tema é medidas de temperatura. Para sabermos se estamos com febre, usamos um instrumento que mede a temperatura do corpo. Esse instrumento se chama termômetro. Se ao medirmos a temperatura, o termômetro indicar uma temperatura igual ou superior, ou seja, maior que 37 graus, dizemos que estamos com febre. Acompanhe comigo a leitura. Atualmente, o termômetro de mercúrio está sendo substituído pelo termômetro digital. Essa substituição foi determinada porque muitos termômetros eram quebrados e as pessoas entravam em contato com o mercúrio, que é um metal tóxico e pode afetar a saúde dos seres humanos e contaminar o meio ambiente. Nós temos aqui na imagem dois termômetros. Este primeiro é um termômetro de mercúrio e o azulzinho aqui do lado é um termômetro digital. O termômetro de mercúrio, como o próprio nome diz, contém mercúrio dentro de uma coluna de vidro. À medida que a temperatura aumenta, o mercúrio dilata e sobe dentro da coluna de vidro. Há também um tipo de termômetro que serve para medir a temperatura de ambientes. Podemos medir a temperatura tanto do corpo quanto de um ambiente em graus Celsius. Aqui representado pela letrinha C maiúscula e aqui um zero do lado. A unidade de medida recebe esse nome em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius. Dando continuidade à primeira questão, escreva como se lê cada temperatura. Então aqui podemos observar neste termômetro de mercúrio que os números estão marcados de 10 em 10. E aqui foi ampliada a imagem. Então, entre 30 e o 40, nós temos aqui a metade, né? 35. Só que está um pouquinho acima de 35. Então, dois pontinhos acima, lemos então 37 graus Celsius. Aqui, 11 graus Celsius. Dando continuidade, na página seguinte, na página 126, durante uma semana, sempre às 8 horas, na varanda de casa, Marilda observou como estava o tempo e viu em um termômetro qual era a temperatura. E aí ela registrou neste quadro aqui. As letras maiúsculas aqui, D de domingo, S segunda-feira, T terça-feira, Q quarta-feira, o outro Q quinta, sexta e sábado. E logo abaixo, aqui as temperaturas representadas. Então, no domingo, 27 graus Celsius. Ela desenhou aqui um solzinho, né? Sozinho aqui, então, tempo ensolarado. Observe aqui que na segunda-feira, 20 graus Celsius, um pouquinho mais baixa a temperatura, ela registrou um tempo nublado. Então, ela desenhou uma nuvem e um solzinho do lado. Já na terça-feira, as temperaturas caíram ainda mais. Foi para 21 graus Celsius. E aqui ela registrou um tempo chuvoso. Observe os dados do quadro, ou seja, as informações, e responda as questões logo a seguir. No quadro aparecem os desenhos abaixo. O que eles representam? Então, nós já falamos. Então, logo abaixo aqui desse sol, nesse espaço aqui, você vai escrever ensolarado. No segundo quadro está nublado e aqui chuvoso. Em quantos desses dias o tempo estava ensolarado? Então, por exemplo, é só você observar quantas vezes o solzinho aqui sozinho apareceu. Então, 1, 2, 3. Da mesma forma, na letra C, enquanto estava chovendo, em que dia a temperatura foi de 21 graus Celsius às 8 horas. Então, você tem que observar o dia da semana. Que dia estava indicado? Letra E, qual foi a maior temperatura registrada? E qual foi a menor? Então, é só observar e colocar aí
as temperaturas maior e depois menor. Qual é a diferença em graus entre a maior e a menor temperatura? Então, diferença, no caso, você vai fazer uma continha de menos aí, comparar as duas temperaturas, a máxima e a mínima, ou seja, a maior e a menor, e registrar aí o resultado. Como devem ser as roupas de Marilda para que ela possa enfrentar a temperatura de sexta-feira? Então, se você observar, na sexta-feira, voltando lá, aqui o S de sexta-feira, o dia está ensolarado. Num dia ensolarado, que tipo de roupa ela pode vestir? Então, teriam que ser roupas leves, como shorts, camisetas, um vestido sem manga. Coloque aí a sua resposta. E agora, um desafio. Como se lê esta temperatura? Observe um sinalzinho de menos, um risquinho antes de cada número. Isso significa temperaturas abaixo de zero, ou seja, muito frias, né? Então, aqui nós temos menos 10. Dois risquinhos antes do 10, 10 tira 2, aí nós temos 8. Então, você vai registrar a temperatura de 8 graus abaixo de zero, né? 8 graus negativos podemos registrar também. Bom trabalho!